Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS. Seja bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Obrigada, Taninha. Bom dia, tudo bem? E oi para todo mundo aí que assiste a TV Câmara, que tem espectadores fiéis, né? Pois é, e como eu estou falando com todos aqui que voltam para essa temporada, é o nosso primeiro encontro depois do recesso, então a gente tem umas coisinhas aí para relembrar o que aconteceu e o que temos por vir até o fim do ano. Então a gente sempre tem bastante assunto aqui e o primeiro assunto vai ser o projeto Escola de Cidadania, que a vereadora tem feito esse belíssimo trabalho aí, que vai em vários lugares, né, vereadora? Tem visita em entidades, gabinete itinerante e gabinete transparente. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Vamos lá. A missão do meu mandato, quando eu fui eleita vereadora, fui organizar meu mandato, planejamento, né, do meu trabalho, eu pensei, a única coisa que só depende de mim é poder falar para as pessoas. Para todo o resto, gente, vocês que nos assistem, é árduo o trabalho, né, do vereador, do legislador. Para aprovar uma lei, você precisa convencer a maioria dos seus pares de que a lei é boa para que eles votem favorável e aprovem o projeto de lei. Para você conseguir resolver os problemas da cidade, infelizmente não é a competência do vereador e do legislativo, né? A gente faz indicações ao prefeito, a gente faz documentos, ofícios, requerimentos de informação, a gente fala na tribuna, faz pressão ao prefeito cobrando as melhorias dos problemas das cidades, mas infelizmente para resolver de fato é o prefeito que tem esse papel, né? A caneta está com o prefeito lá para resolver e ordenar o orçamento público para resolver as coisas do povo de Taubaté. Então eu falei, o que depende só de mim, Tânia, é poder falar para as pessoas. Então ser escola de cidadania é a missão do meu mandato, é o que eu busco fazer todos os meus dias. Quando entra alguém no meu gabinete e a pessoa pede alguma coisa que não é papel do vereador, lá estou eu falando por 30 minutos para a pessoa, para que ela possa entender como é que funciona a política, como é que funciona a coisa pública, a separação dos poderes, o que é competência do prefeito, o que é competência dos vereadores. Vocês desculpem, eu estou bem fanha, que eu estou um pouco gripada. Nós duas. E eu faço essas falas também no gabinete itinerante, que vocês já conhecem bem, algo que também foi planejado lá no início do meu mandato e eu faço desde janeiro de 2017, no meu primeiro mês de vereadora. Estou lá todas as quartas-feiras nos bairros da cidade para visitar os equipamentos públicos, para ouvir a população sobre quais estão sendo os problemas, as demandas. E aí no gabinete itinerante eu também faço escola de cidadania, reúno as pessoas para explicar um pouco sobre a Câmara, sobre o nosso papel, sobre as coisas que a gente pode ou não fazer. Dentro das leis, que é o que é nosso papel, ainda há leis que a gente pode fazer e outras leis que o vereador não pode fazer, que tem vício de iniciativa, invade a competência do prefeito municipal e aí a gente só pode, né, sugerir ao prefeito que ele faça. Então, eu busco explicar isso para as pessoas. No Escola de Cidadania, eu também visito entidades, né, organizações sociais, os grupos que fazem toda a diferença na nossa cidade. Por exemplo, asilo, né? Todo mundo conhece o Asilo São Francisco, seu Haroldo, e se não tivéssemos o Asilo São Francisco, a gente não teria outro asilo na cidade de Taubaté. A Casa Mulher e Vida, da Vera, né? Que é a grande liderança lá da Casa Mulher e Vida, é uma casa, uma organização social que cuida de pessoas com HIV. E se não fosse a Casa Mulher e Vida, nós não teríamos nenhum outro equipamento, né, na cidade de Taubaté, nenhuma outra estrutura que cuidasse especificamente das pessoas com HIV. Tem o AMI, né, que é o Ambulatório Médico de Infectologia, AMI com I, e ele que faz o tratamento das pessoas que têm HIV, por exemplo, com os coquetéis, mas é diferente do acolhimento que a Casa Mulher e Vida dá para as mulheres gestantes, às vezes bebês que nascem já
com o HIV, né? E ela faz esse cuidado e não tem outro serviço na cidade que faça. Então, as entidades, né, as organizações sociais, elas são muito importantes no nosso município e eu busco ir em todas elas fazer. Aí eu sei que a gente tem umas fotos aí. Sim, a foto da escola, lá no Colégio da Escola do Polo e também do Projeto Esperança, né? Temos que é uma das organizações sociais. Essa aí que vocês estão vendo agora é no Colégio Polo. Então eu também vou nas escolas, todas as escolas que estão abertas a discutir política. Gente, a gente vive um momento que o país inteiro está debatendo. Esse aí é no Projeto Esperança. Olha, eu estou falando para crianças sobre política e é muito legal porque aí elas passam a entender um pouco sobre as coisas, o que é o papel do prefeito, o que é o papel do vereador, a separação dos poderes, as esferas, né? Que tem algumas coisas que são competências da União, outras que são competência do governo do estado, como é o caso da polícia, e outras que são competências daí sim do município, né? Que é cuidar do dinheiro do orçamento público e realizar as políticas no município. Quando a gente pergunta para as crianças, Tânia, não só para as crianças, mas para os adolescentes e até para os adultos. De onde vem o dinheiro público? As pessoas costumam responder, é do prefeito. E aí a gente precisa transformar essa realidade para melhorar a qualidade dos nossos debates, para que as pessoas possam votar com qualidade, escolher os nossos representantes, entendendo bem como é que vai funcionar as coisas e depois não se arrepender e não depositar esperanças, né, em excesso e também não ficar mal entendido sobre a política. As pessoas cobram mais quando percebem que está saindo do bolso delas o dinheiro. Exatamente. E aí eu falo, não, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é nosso. Ele vem dos impostos, né, dos tributos que a gente paga todo dia, o tempo todo, comprando uma balinha, comprando uma roupa, pagando, né, os impostos da nossa casa, do carro, os pais, as mães, das crianças, eu falo para eles. Tudo isso vai para o Tesouro e forma o orçamento público, que é o dinheiro que o prefeito ou a prefeita, o gestor, a gestora, governadora, governadora tem para gastar para resolver os problemas da coletividade. E essa é a grande nobreza de fazer política. Então, eu falo muito do orçamento e é um pouquinho isso que acontece na Escola de Cidadania. Você tem percebido que existe esse interesse ou as pessoas ainda estão muito tipo, política, não quero saber, é muito chato, é muito difícil, não vale a pena porque só tem corrupto? Como que as pessoas estão encarando esse projeto? Se elas estão de braços abertos para entender um pouquinho mais ou se está todo mundo meio desiludido? Olha, eu sou uma grande entusiasta da política, eu acho que a política é um lugar virtuoso, eu lido com a política como se fosse um serviço que a gente pode comparar, acho que para ficar mais fácil, o serviço militar, né? Muitas pessoas se alistam e servem ao serviço militar, né, no nosso país, e eu sirvo na política, né? Eu sirvo na política porque é o espaço em que a gente tem para pensar na coletividade. Se eu não estivesse atuando na política, eu estaria trabalhando profissionalmente, mas por coincidência, não por coincidência, mas por escolha minha, a minha profissão é gestora de políticas públicas e o meu trabalho profissional, ele também é voltado para a política e para a gestão pública e para pensar a coletividade. Mas vamos supor que se eu tivesse uma outra profissão, né, os outros vereadores vêm aqui, por exemplo, para tratar, o vereador Digão, por exemplo, ele é protético, né? E aí ele estaria trabalhando, atuando na profissão dele de uma forma individual ali, pensando, né, nas pessoas que ele atende, por exemplo, é um bom exemplo. Agora, na política, o vereador Digão, por exemplo, ele serve na política para pensar a coletividade, para pensar em resolver os problemas da cidade, coletivo. Então, isso é muito positivo. E eu, entusiasta que sou, eu sinto sim a sociedade e as pessoas falando mais de política. Na minha opinião, isso é muito bom. Tem gente que acha que, mas as pessoas estão com asco da política, elas estão revoltadas por conta da nojeira, dos problemas que a gente vê. Gente, eu gosto de tentar, e fazendo Escola de Cidadania aqui agora na TV Câmara, de tentar promover reflexões nas pessoas, né? Acho que dificilmente tem certo ou errado, tem o lado mais certo, o lado... Acho que a gente precisa sempre trabalhar em torno do consenso, do ponto que une as pessoas e não nos pontos que divergem. Eu tenho posicionamentos de esquerda, de políticas mais
mais socialistas, redistributivas, de divisão de renda, esse é o jeito que eu acredito que deve ser feito um governo. Existem pessoas que acham que um jeito mais liberalista, deixando as pessoas com autonomia, livres, neoliberal e pensando no mercado e deixando o mercado agir por si só, elas acham que esse é o caminho. E eu respeito elas. No fim das contas, nós todos concordamos em um ponto. A gente quer qualidade de vida para as pessoas. Sim. A gente quer um lugar melhor para se viver, em que as pessoas sejam felizes, sejam saudáveis, né? Tenham cultura, esporte. Em épocas isso é importante. De pensamento polarizado, é bom reforçar que não é porque você concorda com um pouquinho mais desse lado que você tem que concordar com tudo que acontece desse lado. Exatamente. Pode concordar um pouquinho do outro também e discordar dos dois. Eu posso concordar um pouquinho com cada coisa, né? Enfim, juntar o que tem de melhor dos lados, que é o que eu busco fazer, juntar o que há de melhor dos lados e caminhar para frente, né? Não tem que ser para a direita nem para a esquerda, tem que caminhar para frente, pegando o que é melhor de cada posicionamento para alcançar um lugar melhor. E eu sinto que as pessoas estão, sim, falando mais de política, e isso é positivo, ainda que falem de forma errada, como você disse, polarizando, brigando, eu sou isso, você é aquilo, eu não posso falar com você, ainda que a gente esteja nesse ponto que ainda é um pouquinho ruim esse ambiente, mas para mim já é um passo muito importante e a gente vai evoluindo enquanto sociedade melhorar isso. Então é isso, o primeiro bloco já foi, mas você que nos assiste não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai falar mais sobre esse trabalho da vereadora, principalmente sobre o gabinete itinerante, e também tem um projeto aí de lei para a gente discutir, a gente volta já já.